uma folha, então com régua, lápis, canetas coloridas, né, ou hidrocor colorido, para a gente fazer o nosso traçado, né, hoje. Deixa eu pegar aqui a folha, já estou com as folhas aqui. Tudo pronto, pessoal? Deixa eu ver a folha aqui que eu imprimi. Ó, eu tinha enviado essa aqui, né, para vocês. Deixa eu ver aqui no conversa. Beleza, Rúbia. Vamos esperar um pouquinho, né, mais uns 5 minutinhos, para ver se aparecem outros alunos. Aí eu mandei mensagem para... Falei com a líder de vocês hoje, disse que nós estaremos começando às 19h15, né? Ainda tem esse prazo que era para todo mundo se organizar e fazer essa aula prática. Boa noite, para quem está chegando agora. Lápis, né, folha impressa em mãos, tá, pessoal? Para a gente realizar a nossa prática. Boa noite, Laísa. Lá, Tainara. Eu vou só abrir aqui a porta para a gente começar. Vou tirar foto com ele. Não parece. Que foi? Que massa. Peraí, calma, deixa eu te mostrar. Olha, assim, Tá chegando assim. Legal. Faz, pô. Ele é show, né? O Galego entrou em êxtase. Oh, Meu Deus, vamos montar aqui. Assinar a camisa dele, pronto. Oi, Ariane, boa noite. Eu estou vendo aqui que foi perguntado qual é o fio que vai ser usado para fazer as dobragens. Bem, na próxima semana, né, eu já tinha enviado aquela relação para vocês por e-mail de todo o material que seria necessário para as nossas aulas práticas. Então, vocês verifiquem que lá tem o fio 0,7 de aço, tá? 0,7 milímetros de aço. Ok? Tá certo? O fio é o 0,7. Hoje nós vamos fazer a nossa aula prática, que vai ser a cefalometria. Inclusive, eu já passei os horários para a líder de vocês. E na próxima semana, dia 21, né, na próxima terça-feira, nós vamos iniciar a nossa prática às 18h30,
certo? O grupo A vai iniciar às 18h30 e nós iremos até às 20h15. E o grupo B vai iniciar às 20h15 até às 22 horas. Tá certo? Então, se organizem, né? Nós vamos ter prática no dia 21 à noite e no dia 28 à noite também. Então, organizem o material, os fios, os alicates, a proteção da bancada, não é aquele emborrachado que eu falei para vocês, lápis marcador de DVD, vocês levam, então levem todo o material, as folhas impressas, são 2 folhas impressas para o exercício, tá, pessoal? E aí, deixa eu ver quantos participantes nós temos, vamos iniciar, né? Colocar a nossa aula para gravar. Vamos dar início à nossa aula. Aí, no dia 5 de outubro, nós vamos ter a nossa AV1, certo? A nossa AV1 será no dia 5 de outubro. Réguas em mãos, lápis, caneta, hidrocor, não é? Aquelas de pontas finas. E aí, ao término da aula, eu gostaria que vocês projetassem, né? Espelhassem aqui a atividade que foi feita. Certo? Então, vamos começar. Eu vou fazer também o exercício e à medida que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Tá ok? Tá aqui na frente. Então, vamos lá. Bem, pessoal, hoje nós vamos ter uma aula sobre noções de cefalometria. Então, nós vamos fazer uma abordagem sobre os principais pontos, as linhas, os ângulos que nós obtemos diante de um traçado cefalométrico, certo? Então, é importante que saiba que esse exercício que nós fizemos, ele vai simular, né, uma teleradiografia, como vocês estão vendo aqui, em norma lateral, né? Então, como se você fosse fazer um traçado sobre uma radiografia, né? E aí, nós temos o quê? Esse perfil, né, onde tem os principais pontos que nós vamos fazer as referidas marcações, ok? Então, vamos lá. Então, e o que são telerradiografias? Então, aí no slide vocês veem que a definição são radiografias tomada à distância padrão, ou seja, todo paciente em que o profissional solicita uma teleradiografia em norma lateral, ele vai a um centro de radiologia e lá vai ter um aparelho, né, radiográfico específico, onde existe os protocolos para que essa radiografia ela seja realizada. Então, todo paciente que vai se submeter a esse tipo de exame, existe o quê? Essa distância padrão, a fim de que aquela radiografia, ela saia o mais fidedigno possível, não é, das informações ósseas que o paciente apresenta. Não ósseas, como também a nível de tecido mole. Então, o objetivo é o quê? A finalidade é de obter imagens cujas dimensões se aproximam ao máximo do objeto radiografado. Então, em 1931, Proabdente idealizou e revolucionou o estudo radiográfico. Eu acredito que vocês devam ter aprofundado mais essas questões
de radiologia, né, quando vocês pagaram a disciplina, né, a questão de histórico, das técnicas e tudo. Então, aqui, quando um paciente ele vai realizar uma teleradiografia, existe todo aquele protocolo, não é, que deve ser utilizado, Então, aqui nós temos o porta-chassis, que é onde o filme fica localizado, a película, né, radiográfica fica localizado, o indicador do násio, ou seja, todo paciente, ele vai ficar nessa posição, não é? Aqui a posição da cabeça, né? O indicador do násio vai ser posicionado na altura, no local específico, e vamos ter também, vai ser posicionado essas olivas auditivas no interior, né, do conduto auditivo. Ok? Então, o paciente fica pronto para fazer a sua tomada radiográfica. Então, a tomada da teleradiografia de perfil, né, o suporte anterior do cefalostato, que vocês estão vendo aí, que esse formato feito um L invertido. Espera aí, pessoal, 2 minutinhos. Ouvi. Ele buscar. Então, o suporte, né, como eu estava falando anterior, do cefalostato, ficará apoiado na região do násio do paciente. Então, o quê? É um protocolo que é sempre utilizado, não é? E manterá o rebordo inferior da órbita paralelo às olivas. Então, o rebordo inferior da órbita, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui com o apontador. O rebordo inferior da órbita vai ficar paralelo com as olivas, aqui nessa direção. Ok? Então, vamos adiante. O chassi porta-filme se localiza junto à oliva, né? Mais distante do feixe de raio-x. Então, o porta-chassi fica de um lado e o feixe de raio-x fica do lado oposto. E aí vocês observem, né, o posicionamento do paciente para fazer essa tomada radiográfica. Então, a gente vê aqui, ó, as olivas auditivas, né, quer dizer, o posicionamento da cabeça do paciente, o paciente tem que ficar com a cabeça bem posicionada, o násio, né, o suporte aqui, que deverá ficar apoiado na região do násio, e aqui o porta-chassis. Então, vocês observem que existe uma distância que é determinada para todos os pacientes. Então, veja como esse braço do aparelho é um braço longo, né? Então, essa distância é uma distância ideal para que essa tomada radiográfica seja realizada e fique o mais fidedigno possível. Então, a técnica do traçado, né? A divergência do feixe de raio-x pode ter como consequência o aparecimento de dupla imagem no caso de estruturas pares. Ou seja, vocês observam aí nessa teleradiografia que existe o quê, ó? Estruturas pares aqui, ó, no contorno da órbita. Então, por isso que dá o aparecimento de mais de uma imagem, né, com o mesmo formato. Por quê? Porque são estruturas pares. Aqui a gente vê, ó, a mandíbula. Então, a gente vê aqui, ó, uma linha também, aqui nessa região da base da mandíbula, né, onde tem o quê? A sobreposição. Ok? Então, isso acontece devido a essa divergência, né, devido ao aparecimento dessa dupla imagem. Então, aqui, ó, o posicionamento do paciente em norma lateral, né? Veja só, a postura que o paciente apresenta,
né, a posição da cabeça, e vocês observem que o paciente encontra-se de perfil, e sobre essa imagem existe um traçado, né? Você vê que aqui, ó, está reproduzindo a mandíbula, a relação dos molares, a relação entre os incisivos, a região da espinha nasal anterior e posterior, né? A fissura pitérigo-maxilar, a cela túrcica, não é, que é a base anterior do crânio, e também aqui mostra uma areazinha na base posterior do crânio, ok? Então, vamos lá. O posicionamento do paciente na norma lateral. As imagens das estruturas anatômicas do lado esquerdo se encontram mais próximas das imagens radiobacas das olivas. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Professora, tem uns alunos que ainda querem responder. Ó, Janderson, pode sim, pode inserir, pode mostrar essas atividades aqui através do chat. Eles vão ter que assistir a aula, né? A aula está gravada, eles vão ter que assistir a aula e realizar essa atividade, ok? Então, vamos lá. E aí, nós vamos falar agora sobre os pontos cefalométricos. Então, o que são pontos cefalométricos? São aqueles identificados sobre radiografias cefalométricas, né? E servem como guias para a construção de linhas e de planos, né? Então, nós vamos fazer o traçado, né? Nós vamos fazer a marcação dos principais pontos, e esses pontos, eles vão ser o quê? Eles vão nos auxiliar para que a gente realize os traçados e obtenham as medidas de cada paciente, tá? Então, ele vai servir para essa construção. E aí, pessoal, vamos começar. Todo mundo com a folhinha, tá? Lápis, régua, borracha, tudo pronto para a gente iniciar a nossa atividade. Então, vamos lá. Pronto, nós vamos iniciar, não é, a construção dos nossos pontos. Não é? E como o próprio nome diz, nós vamos fazer um ponto, não é? Uma bolinha, não é? Em cima da estrutura a ser, que vai ser evidenciada. É interessante, veja, eu fiz aqui eu já fiz vários, toda vez que eu dou aula eu faço um traçado cefalométrico, tá, gente? Então, veja, observem que aqui ao lado, veja se vocês conseguem ver. O primeiro ponto que nós vamos fazer a identificação será o ponto da cela túrcica. Certo? Então, o ponto da cela túrcica. Aí, o que é que acontece? Você vai marcar, certo? A gente vai marcar esse primeiro ponto, e aí vocês colocam o primeiro ponto, aí coloca o ponto S, e aqui ao lado escreve cela túrcica, ok? E aí vai facilitar o entendimento de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto que nós vamos marcar é o ponto S, né? Então, o ponto S é o ponto da cela túrcica. Então, aqui, ó, no centro da cela túrcica, nós marcamos um ponto central. Então, a cela túrcica, onde é que ela fica? Ela fica aqui, ó, onde eu estou colocando o cursor. E aí, eu vou marcar aqui na minha folha e eu vou mostrar para vocês o ponto S. Então, aqui, ó, vocês podem colocar
um Szinho. Então, aqui, ó, o S, o ponto, você vai ver onde é o centro daqui dessa célula túrcica e vai fazer a marcação de um ponto. E aí, coloca o S e lá em cima, coloca evidenciando qual foi o ponto encontrado, ok? Deixa eu admitir aqui um amigo. Então, vamos lá. O primeiro foi o ponto S, célula túrcica. Vamos adiante. O segundo ponto que nós vamos marcar é o ponto N, chamado de N, que vem de quê? Do násio, né? Então, esse ponto é a configuração, né, do osso frontal com o osso nasal, né? Então, é chamado de ponto N. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aonde é que fica o ponto N, ó. Aqui, ó, na junção. Então, vocês vão fazer justamente onde há essa curvatura, a parte mais profundazinha. Então, vocês vão marcar o ponto N. Deixa eu admitir aqui, colega. Então, veja aqui, o ponto N. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, a senhora poderia repetir que eu acabei de chegar? É João Paulo, né? Ótimo, João Paulo. Nós estamos marcando agora o ponto N. Esse é o segundo ponto que nós estamos marcando. Aí, veja só, o ponto N, ele fica aqui, ó, a conjunção. Isso aqui equivale ao osso frontal, essa parte aqui superior, e aqui o osso nasal. Então, onde ocorre essa conjunção, onde tem essa profundidadezinha aqui, aí você vai e faz a marcação desse ponto, certo? E aí você marca ao lado para identificar que é o ponto N, N de naso. Ok, pessoal? Vamos lá. O próximo ponto, que no caso será o nosso terceiro ponto a ser marcado, é o condílio ou condilar. Então, está associado ao quê? Ao côndilo mandibular, ao côndilo da mandíbula. E aí, quando a gente vai marcar esse ponto, a gente marca na parte mais posterior e superior. A gente diz marcação na região póstero-superior. Então, onde é que fica o condílio? Ele fica aqui, ó. Aqui tem um côndilo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. Aqui na região mais posterior e superior. Então, CO é o condílio. Então, eu vou marcar aqui para vocês a região mais posterior e superior. Então, aqui, ó, a região mais posterior, veja se vocês estão conseguindo visualizar, e superior, posterior e superior do côndilo. Então, é o condílio, não é? Ou condilar. E para quem chegou agora há pouco, o outro ponto que nós tínhamos marcado, que foi o nosso primeiro ponto, foi o ponto S, que fica na célula túrcica, que é esse ponto aqui, no centro da célula túrcica. Tá ok? No ponto S, no centro da célula túrcica. Vamos ao nosso quarto ponto. É o póreo. Póreo é o nosso quarto ponto. É o póreo anatômico,
né? Ele é difícil de ser localizado porque ele fica localizado na parte mais superior das olivas auriculares. Porém, a gente consegue, né, no nosso desenho, identificar de forma clara. O póreo, ele fica localizado aqui, ó. Então, vocês vão fazer uma marcação na região mais superior do póreo. Então, ele fica localizado aqui, ó. Aqui no póreo. Ok? Aqui. Certo? Então, a região bem superior. Essa imagem, deixa eu ver aqui, aumentar o tamanho da fonte. Aqui. Então, deu para localizar, né, pessoal? Tranquilo? Vamos adiante. O outro ponto que nós vamos marcar é o nosso quinto ponto, né? É o ponto chamado de orbital. Certo? Então, esse orbital é o ponto que fica, né, no contorno da órbita. Então, é o ponto mais inferior do assoalho da órbita, a parte inferior do assoalho da órbita. Certo? Então, o quinto ponto é o orbital, o OR, orbital. Aí vocês anotem aí, tá? Então, é a parte mais inferior do contorno. Então, ele fica localizado aqui, onde eu estou fazendo essa marcação. Vocês estão visualizando o cursor vermelho? Sim. Pronto, ótimo. Então, ó, ele fica bem assim, bem aqui. A parte mais inferior desse contorno. Então, vocês vão e fazem a marcação. Se nós estivéssemos com uma teleradiografia em norma lateral, a gente ia perceber que ia ter duas imagens. Por quê? Porque a imagem é dupla. E acontece o quê? Essa sobreposição. Então, quando isso acontece... Ok. Quando isso acontece, a gente vai fazer uma média, não é? Entre essas duas imagens. Eu vou desenhar aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu não sei se vai dar para vocês visualizarem. Cadê aqui? Tá vendo aqui que eu fiz outra linha? Aqui. Então, se tivesse essa sobreposição, a gente ia calcular o meio dessas duas imagens e marcar um ponto específico entre esses dois contornos. Ok? Então, o quinto é o orbital. Vamos lá para o próximo. Próximo ponto que nós vamos marcar é o básio, tá? Que ele fica representado pelas iniciais B e A. Então, vocês anotem aí o BA, que é o básio. Então, o básio é o ponto mais posterior e inferior da base craniana. Né? Então, um dos pontos na parte anterior do crânio, a gente viu o quê? Na base do crânio, nós vimos o quê? A cela. E o básio é na parte mais posterior e inferior. Então, vamos ver, eu vou marcar aqui na tele. Deixa eu ver, para uns, deixa eu tentar identificar aqui para vocês. O básio, ele fica aqui, ó, onde eu tô com o cursor. Certo? E aqui é onde fica
o básio, aqui, certo? Na parte mais posterior e inferior da base do crânio. Ok? Então, esse aí é o básio. Que encontra-se no plano sagital mediano. Vamos adiante. O sétimo ponto que nós vamos marcar, ele é chamado de pitérigo maxilar. Porém, a gente usa essa abreviação do PTM, que é a abreviação do nome. Então, é o ponto da fissura pitérigo maxilar, localizado mais superior e posterior. Ou seja, esse ponto, ele tem um formato de uma gota invertida. Então, vocês vão conseguir identificar rápido. Onde é que nessa tela tem o formato de uma gota invertida? Então, é aqui. Aqui, ó. O pitérigo maxilar. Então, ele diz o seguinte, a parte mais superior e posterior. Então, a gente vai mais superior e posterior. Então, a gente vem e marca o PTM, que é o pitérigo maxilar. Então, vamos lá. O PTM, onde é que ele fica? Aqui, ó, a gota, o formato da gota invertida. E aí, a gente vai fazer a marcação mais superior e posterior dessa região. Ok? Feito essa marcação, vamos para o nosso oitavo ponto. O nosso oitavo ponto corresponde à espinha nasal anterior. Então, aqui, ó, espinha nasal anterior é o ponto, como já diz, anterior, é o ponto mais anterior do assoalho das fossas nasais. Então, ele fica aqui, ó. Bem aqui. Espinha nasal anterior. Eu vou marcar para vocês o ENA. Aí vocês podem colocar espinha nasal anterior só para vocês irem se familiarizando com os termos, tá? Mas aí quando a gente vê em algum traçado, alguma evidência ENA, a gente já sabe do que se trata. Mas aí vocês fazem a marcação e coloca o significado. Então, aqui, a espinha nasal anterior. É a porção mais anterior do assoalho das fossas nasais. Ok? ENA. Bom, vamos adiante. E agora, o nono ponto será a espinha nasal posterior, o ENP. Então, está localizado mais posteriormente no assoalho das fossas nasais. Então, aqui é o anterior, essa região aqui em que o cursor foi posicionado, trata-se da espinha nasal posterior, ok? Então, vamos marcar aqui, espinha nasal posterior. Então, aqui, para quem não está visualizando, o cursor, espinha nasal posterior. Deixa eu aproximar. Ok.
Então, aí vocês vão colocando, né, o significado, onde é que fica localizado, porque isso vai auxiliando no aprendizado. E aí, pessoal, tranquilo? Vamos seguindo. Próximo ponto, o nosso 10º ponto. O nosso 10º ponto trata-se do ponto chamado de ponto A, não é? Que ele fica, não é? O ponto A, ele é também chamado de subespinhal. Por quê? Porque ele fica abaixo da espinha nasal anterior, né? Então, é a parte mais profunda da concavidade da maxila, né? Então, vocês estão vendo aí a espinha nasal anterior. Embaixo, vocês estão vendo o quê? Uma concavidade. Então, essa concavidade é o quê? É a parte mais profunda da maxila. Então, a gente vai fazer uma marcação do ponto nessa parte mais profunda dessa concavidade. E aí, vocês vão colocar o ponto A. Deixa eu mostrar, porque para mim tá bem pequenininho aqui. Ponto A é aqui. Vou tentar botar em cima. Pronto. Então, aqui, ó, já marquei, já anotei o ponto A. Ó, aqui, espinha nasal anterior, certo? E aqui, como ele é chamado de subespinhal, porque ele fica abaixo da espinha nasal anterior, então é o ponto A. Então, vocês vão marcar a parte mais profunda dessa concavidade. Então, é considerado o quê? O ponto A, que corresponde à maxila. Ok? Então, o 10º é o ponto A, ou chamado de subespinhal. Ponto A, ou subespinhal. Pronto, vamos agora para o nosso próximo ponto, que é o nosso ponto B. Pronto, 11º ponto é o ponto B, certo? Que é também chamado de supramentoniano. Por quê? Porque ele está acima de um ponto, aqui nessa região, nós ainda não marcamos, que é chamado de mentoniano. Então, ele é supramentoniano, ele está acima desse ponto, do ponto mentoniano. Então, ele fica localizado na parte mais profunda da concavidade alveolar inferior. Então, ele é aqui, ó, nesse pontinho aqui. Esse é o ponto B. Ok? Então, ponto B, ou supramentoniano. Então, ponto B, a parte mais profunda dessa concavidade, você marca o ponto B. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, ó, a marcação. Ó, a parte mais profunda dessa concavidade. Então, a gente tem o ponto B, o supramentoniano. O 12º ponto, vamos ver aqui, ele é chamado de hipogônio, certo? Então, esse hipogônio é o ponto mais saliente
do mento, né? Do mento ósseo, aqui, né? Nós temos dois pogônios. Temos o pogônio duro, que a gente identifica na parte óssea, na parte interna, e temos o pogônio mole, que a gente marca na parte externa, onde tem o quê? Os tecidos moles. Por isso que é pogônio mole e o pogônio duro. Então, o pogônio é o ponto mais saliente do mento ósseo, tá? Por isso que ele é tido. Então, ele fica localizado aqui, ó, esse pontinho aqui. Certo? Então, vamos fazer a marcação do nosso pogônio aqui. É a parte mais saliente do nosso mento ósseo. Então, vocês marcam como PG, tá? É o PG. PG é o pogônio duro. Duro. Ok, eu já mostrei. Tá. Tá vendo? Nós marcamos o ponto B na concavidade mais profunda e o pogônio nós marcamos na parte mais saliente do mento ósseo. Ok? Vamos adiante. O nosso próximo ponto agora é o pogônio mole, né? Que nós falamos nele já. Pogônio mole. Então, para diferenciar do pogônio duro, é utilizado essa apóstrofe em cima. Observe que tem PG e a apóstrofe, né? Porque trata-se para dar uma diferenciação entre os pogônios. Então, o pogônio mole, a gente vai marcar na parte do tecido mole, onde tem o perfil. Então, é a parte mais saliente. Então, você vem, bota PG e coloca o apóstrofe. Então, o pogônio mole, ele fica aqui, nesse local onde o cursor está aparecendo. Então, para quem não está visualizando pelo cursor, ó aqui, a marcação do pogônio mole, né, na parte externa, onde tem o perfil do paciente. Ok? Vamos ao nosso 14º ponto, que é o ponto D. Esse ponto D, ele vai ficar localizado, é que ele diz aqui, é o ponto mais central da sínfise mentoniana. Então, a gente vai localizar nessa imagem, a gente não tem marcado o ponto D, mas eu vou identificar para vocês, para quem está com o cursor, visualizando o cursor. Então, o ponto D, ele fica na parte mais central, bem central, da sínfise mentoniana. É quando a gente mexe o cursor, ela dá uma carreirinha aqui, peraí. Mais central da sínfise mentoniana. Certo? Então, eu vou marcar aqui e vou mostrar para vocês a parte mais central. Então, o ponto dele fica aqui, ó. Parte mais central da sínfise mentoniana, né? Que é toda essa parte aqui. Então, você vai centralizar o seu ponto no meio dessa estrutura aqui. Ok? Então, ponto D. Vamos adiante. Nosso 15º ponto
é o ponto M, ou vocês também podem colocar como identificação o M e o E, ME, né? Que é o ponto mentoniano. Em alguns livros você encontra M, em outros você encontra ME. Né? Então, é o ponto mais inferior da sínfise mentoniana. Ou seja, nessa imagem, a gente consegue visualizar o ponto ME aqui, ó, a parte mais inferior da sínfise mentoniana. Então, a gente faz a marcação do ponto ME. Veja que nessa imagem está aparecendo ME. Aqui também, ó, ME, parte mais inferior da sínfise mentoniana. Então, vamos lá. Ponto ME. Décimo quinto, ponto M, que é o mentoniano. Então, aqui, ó. Vocês estão visualizando a parte mais inferior da sínfise mentoniana. Aqui nós marcamos a parte central e aqui agora a parte mais inferior, o ponto mais inferior da sínfise mentoniana. Então, esse é o ponto ME. Vamos ao 16º ponto. O 16º ponto é o gônio, que ele é representado pela letra G e O, né? Então, o gônio é o ponto mais posterior e inferior da mandíbula. Então, o gônio, ele fica localizado aqui, ó, onde eu estou colocando o cursor vermelhinho. Pessoal, para quem está vendo o cursor, vocês conseguem identificar essas letras? Porque, para mim, a imagem está bem pequena. Né? Para mim, tudo aparece muito... Aqui também está bem pequeno. Agora, eu não sei por que está tão pequeno, porque para mim está aparecendo o slide, aparece todos os slides que vêm a seguir, aparece os alunos que estão presentes e, para mim, aparece o chat da reunião. Para vocês é assim também? Aqui é um pouquinho maior, fica a sua imagem em cima e o slide embaixo bem centralizado. Ah, aparece diferente, porque para mim a imagem, a minha imagem, ela aparece na parte inferior do lado direito. É totalmente diferente, né, de vocês. Mas está dando para vocês identificarem, né? Então, vamos lá. O gônio, né, que é o ponto que está localizado na parte mais posterior, eu vou clicar em cima para ver. Realmente. Aparece pequeno para vocês também. E agora? Pronto, voltamos. Então, o GO é o gônio, todo mundo já marcou? Não, né? Então, vamos lá, o gônio tá aqui e eu vou mostrar onde foi que eu fiz a marcação do gônio. Então, o gônio, ele fica aqui, ó. Certo, pelo celular, tu consegue dar o zoom. Aqui, ó, o gônio. Então, é a parte mais posterior e inferior da mandíbula, né? A gente ainda podia vir até um pouquinho mais para cá, mas não tem problema não, certo? Então, aqui, o gônio, a parte mais posterior e inferior da mandíbula. O gônio.
Porque também essa linha, ela não está contínua, né? Mas é isso aí. É aí mesmo. Pronto, estamos no 16º ponto. Vamos agora para o 17º ponto. Que é o gnátio. O gnátio é representado pelas letras G e N, né? Então, é o ponto mais inferior e anterior do contorno do mento. Então, é o ponto mais anterior e inferior do contorno do mento. Então, eu vou marcar aqui para vocês e vou mostrar o gnátio. Ele fica aqui, onde está aparecendo o cursor. Então, GN. Então, aqui, ó, o gnátio. O ponto mais anterior, vou pegar o lápis. O ponto mais anterior e inferior do mento. Mais anterior e inferior do mento. Ok? O gnátio. Gnátio. O 18º ponto. Vamos lá. Pronto. Aqui tem uma explicação a respeito de como você pode fazer a marcação desse ponto GN. A gente usou o ponto mais inferior, né, do contorno do mento. Porém, você pode traçar uma bissetriz. Ou seja, você traça essa linha a nível do plano mandibular. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui o apontador a laser. Deixa eu botar o azul para a gente ver. Aqui, ó, vocês traçam essa linha que representa o plano mandibular, ok? E aí, você vai traçar agora, eita, passou, uma linha para ver o quê? Que fique no sentido perpendicular, né? Que fique tangenciado, né? Perpendicular a esse. Então, a gente traça aqui essa linha, e no momento em que ocorre a junção da linha que você traçou no plano mandibular e a linha perpendicular, você vai ver o encontro dessas linhas. E aí é o que a gente vai chamar de bissetriz. Então, nessa bissetriz, quando você vê esse encontro das duas linhas, você vê e traça, né? Formato pontilhado, e ali é o ponto GN. Também é outra forma de você fazer a identificação desse ponto. A gente podia traçar aqui o plano mandibular e traçar aqui mais ou menos aqui. Então, vamos adiante. O 18º ponto é o ponto do lábio superior, que é o ponto LS, que representa o lábio superior. Então, aqui, né? Então, para quem tá vendo o cursor, eu acho que eu vou botar no vermelho, fica mais forte. Então, aqui, ó, o lábio superior, essa parte que tá mais saliente do lábio, você vai fazer a marcação. Então, vamos ver aqui no desenho. A pontinha que tá mais pronunciada do lábio superior. Então, é o que? Representa o LS. Então, aqui, ó. A parte mais pronunciada do lábio superior. Ok? Então, vocês vão e fazem essa marcação. Ok? Então, ele fala que é o ponto mais proeminente, é o ponto mais saliente. Então,
Vamos agora para o nosso próximo, para o nosso 19º, né, ponto. Vamos lá. Aqui nós já marcamos vários pontos, né? Até o presente momento, nós fizemos a marcação de 18 pontos, né? E agora, nós vamos utilizar esses pontos que nós marcamos e vamos traçar linhas, traçar o quê? Planos. E a partir desse ato que a gente faz, a gente vai ter a formação tanto desses planos, como também de ângulos. Né? À medida que a gente vai unindo esses pontos, nós vamos ter formação de ângulos e de planos. Ok? Então, vamos lá. Então, ele diz aqui que o plano, para ver a construção de um plano, são necessários pontos em 3 dimensões. Então, vamos lá. Todos os planos nas radiografias transformam-se em linhas. Né? Você tem um plano, mas a partir do momento que você uniu aqueles pontos, você vai ter o quê? Uma linha. Então, nós temos o plano, que a gente chama plano horizontal de Frankfurt, plano oclusal e o plano mandibular. Então, nós vamos traçar esses 3 planos nessa nossa atividade. Então, o primeiro plano que nós vamos traçar, ele é o plano horizontal de Frankfurt. Para que a gente trace esse plano, é necessário que haja a junção dos pontos, né? Que você vai ligar um ponto ao outro. Então, os pontos que nós ligamos para fazer o plano horizontal de Frankfurt são o ponto do póreo e o ponto da órbita, certo? Então, aqui, ó, o póreo que vocês traçaram, né? E aqui na parte inferior, né, do contorno da órbita. Então, a gente vai traçar esse plano, né, agora. Então, quem tiver caneta, aquelas canetas da ponta bem fininha, que dê para fazer isso, é bem interessante, porque vai diferenciando, né, e vai facilitando o entendimento de vocês. Ô, professora, a gente que tem esse papel impresso, o ponto da órbita com esse outro ponto, não fica exatamente ponto com ponto, não. Eu vou traçar e vou mostrar para vocês, certo? Que aí vocês veem. Porque o meu tá tranquilo, aqui. Eu vou traçar de caneta, que é para quando eu mostrar, vocês veem. Ó, aqui. O da gente deu certo também. Ó, aqui, ó. Ó, o póreo. O póreo aqui. E aqui a órbita. Então, a gente traçou o quê? O plano horizontal de Frankfurt, com a junção desses 2 pontos. Ok? Conseguiu? 19. Professora, mostra de novo aí, por favor. Aqui. O póreo, aqui, que a gente marcou na parte superior, né, do póreo. E aqui, ó, o orbital. Eu uni o póreo com o contorno da órbita, no pontinho que você marcou na parte mais inferior. E aí, esse aqui forma o quê? O plano horizontal de Frankfurt. Ok? Então, pela sequência que eu estou anotando aqui, o 19º é o plano horizontal de Frankfurt. E aí, quem disse que não tinha conseguido? Conseguiu agora? Consegui! Pronto.
Ok? Então, vamos adiante. O segundo plano que nós vamos traçar é o plano oclusal, certo? Então, aí diz o seguinte, para a gente traçar o plano oclusal, a gente vai ter que fazer uma marcação no bordo incisal do incisivo inferior, aqui, ó. Observem aqui, quem está vendo o cursor, você vai fazer um pontinho onde tem o bordo incisal do incisivo inferior, e ele vai em direção à região dos molares, do segmento dos incisivos em direção aos molares. Eu sempre oriento que quando vocês forem realizar esse traçado, vocês têm que respeitar o limite dos molares, ou seja, não passar a régua, aliás, a caneta por cima dos dentes. Você vem, não é, pelo bordo do incisivo, quando chegar no primeiro contato do molar, você dá uma parada, não é? Aí passa o molar e continua no seu traço. Então, faça incisal do incisivo inferior e o ponto médio da oclusão entre os primeiros molares superiores e inferiores. Então, vamos lá. Eu vou fazer a marcação aqui no meio e vou mostrar. Fiz a marcação. Então, ele diz que a gente tem que respeitar o limite médio, não é? Entre os molares. Então, eu vou respeitar, eu não vou riscar os meus dentes. Então, eu respeitei, ó, aqui. Eu respeitei esse limite. Eu fiz a marcação no bordo do incisivo inferior. A linha vem em direção. Quando chega na altura dos molares, eu respeito, passo, e aqui em seguida a gente vai dar continuidade. Então, isso aí a gente traçou o quê? O plano oclusal. Então, o plano oclusal equivale ao nosso 20º ponto. Plano oclusal. Poste aqui o plano oclusal. Plano oclusal, ok? Todo mundo marcou, acho que tá tranquilo, né? Tá no ritmo bom, todo mundo tá acompanhando. Pronto, vamos agora para o nosso 21º. Então, nós vamos traçar outro plano agora. Que no caso é o plano mandibular. Então, o plano mandibular, ele vai se formar através de 2 pontos. Onde tem o gônio, que é bem aqui, na parte mais posterior, né? Aqui da mandíbula, e vai para a região do mentoniano. Então, aqui, ó, o gônio, quem tá vendo, e em direção ao ponto ME, ou ponto M, que é o mentoniano. Então, o 21º é o plano mandibular. Plano mandibular. Então, ele vai do gônio ao mentoniano. Então, o plano mandibular, vamos lá. Então, aqui, ó, o gônio ao mentoniano. Então, ó, plano mandibular. Ok? Vigésimo primeiro. Pronto, vamos adiante.
Vamos agora para o nosso 22º. Nesse 22º, nós vamos traçar o quê? Linhas, né? A gente agora vai traçar linhas. Nós traçamos já os planos, que foi o plano horizontal de Frankfurt, que foi o plano oclusal e o plano mandibular. E agora nós vamos traçar o quê? As linhas. A linha que a gente vai unir é do S, que é que fica no centro da célula túrcica, em direção ao N, que representa quem? O násio, né? Então, aí a gente vai fazer o quê? Essa linha. Então, vamos lá. S, aqui, ó, no centro da célula túrcica, em direção ao ponto N. Então, vamos lá. Centro da célula túrcica, em direção ao ponto N. A gente também pode respeitar os limites. Aí, na imagem da teleradiografia, os limites não estão respeitados. Porém, na imagem onde tem o nome linhas e planos cefalométricos, vocês observam que a linha não cortou a célula túrcica, não. Quando chega na célula túrcica, para, aí tem a célula túrcica e dá continuidade. Chega perto do násio, para poder dar continuidade. E aí, a gente vai fazer assim também. Ok? Dá continuidade. Então, aqui, ó. Como eu fiz. Respeitei os limites, né? Então, o centro da célula túrcica. Então, eu vim, ó. Tracei. Veio. Quando chegou no násio, eu dei uma paradinha. E aqui, eu continuei. Né? Então, essa linha, a gente chama de SN. Então, anota aí. Que é o 22º, a linha SN, que representa célula násio. Ok? Tranquilo, pessoal? Esse SN foi o 22º, não foi? SN é o 22º, isso. Pronto, vamos agora para o nosso 23º. Que é a linha NA, né? Então, essa linha, a gente vai no násio, em direção ao ponto A, certo? Que é aquele ponto que também é chamado de quê? Subespinhal, que está abaixo da espinha nasal anterior. Então, a gente também vai dar uma respeitada nos limites. Aqui, ó, N, quem tá vendo com o cursor vermelho, em direção ao ponto A. Ok? Então, vamos lá, vamos traçar NA. Pode dar mais ou menos meio centímetro na saída do ponto N, em direção ao ponto A, meio centímetro, e vai traçar NA. Então, aqui, linha N, A. Então, aqui, ó. Aqui, linha N, em direção ao ponto A. Ok? O 24º traçado nosso, vamos ver. Será a linha NB, quer dizer, respeita também o limite. Se respeitou meio centímetro do pontinho do N para iniciar a linha, agora bota 1 centímetro, respeita 1 centímetro em direção ao ponto B, NB.
Então, vamos lá. 24º é a linha NB. Então, tá aqui, ó. N em direção ao ponto B. Certo? N, B. Vamos adiante. Agora, nós vamos traçar a linha ND. Aquela linha que a gente falou que ela fica no centro da sínfise mentoniana. Aquele pontinho que nós marcamos, né? A parte mais central da sínfise mentoniana. Então, é o posicionamento da mandíbula, particularmente a sínfise, com relação à base do crânio. Então, a gente também dá uma respeitada já agora de 1,5 cm para traçar em direção ao ponto D. Pronto. Aqui, ó. N em direção ao ponto D. Tá vendo? N, D. Então, a gente marcou NA, NB e ND. N, D. Então, o 26º, vamos lá, né? Qual será o próximo? SNGN. O SNGN, ele, a gente diz que é o eixo Y, que chama eixo Y de crescimento. Quando a gente diz assim, SNGN, e vê esse eixo Y de crescimento, a média desse ângulo, a gente vai formar um ângulo agora, é de 67 graus. Se esse ângulo ele dá para mais ou dá para menos, a gente vai ter o quê? Uma interpretação de como será o crescimento, como é o crescimento, qual foi o tipo de crescimento que aquele paciente apresenta, se é um crescimento vertical, se é horizontal, ou se esse paciente tem uma face equilibrada. Então, nós vamos identificar agora o ponto GN. Então, o ponto GN, ele fica bem aqui, ó, perto do mentoniano. Lembra que vocês marcaram? Perto do mentoniano, aí depois vem o gnátio, né? Aí depois vem o pogônio, e depois a gente vê o quê? O ponto B. Então, é bem nessa região. Então, vamos identificar o ponto GN. Só que vocês não vão traçar como está sendo traçado aqui. Ou até vocês podem, com um lápis comum, fazer essa marcação, só para identificar aonde é a formação do ângulo, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Então, ó, eu vim da cela, do centro da cela túrcica, ó, aqui, veio em direção ao GN, certo? Em outro momento, a gente só faz o traçado até aqui, ó, onde tem o molar, certo? A gente não traça assim em seguida, porque a gente já entende que aquele traçado que fica direcionado até o molar, trata-se da ligação do ponto GN, né? A gente que já trabalha, que tem a experiência. Mas aí, no caso de vocês, vocês podem unir
né? E posteriormente eu vou mostrar para vocês onde há a formação desse ângulo, ok? Então, o 26º foi o SNGN, que é o eixo Y de crescimento. Vamos para o 27º. Agora, nós vamos traçar a linha que passa pelo longo eixo do incisivo central superior. Então, ele tem o quê? Essa marcação, certo? Essa marcação tem o numeral 1 e embaixo tem uma linha, né? Então, isso é a identificação que nós temos para saber que está sendo feita uma referência ao incisivo central superior. Como a gente estuda aqueles quadrantes, né, que faz a identificação dos elementos dentários. Então, a gente agora vai traçar uma linha no longo eixo do incisivo central. Então, vocês botam a representação 1, o traço, que é para saber que é o incisivo central superior. Que é o longo eixo do incisivo superior. E aí, como é que a gente vai traçar esse longo eixo? Nós vamos fazer duas marcações. Uma marcação a nível apical do elemento dentário. Para quem está vendo aqui, ó, o cursor, a gente vai marcar um pontinho aqui no ápice do elemento dentário e vamos marcar um pontinho correspondente ao bordo do incisivo superior. Então, eu vou marcar e vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Fiz a marcação. Então, aqui, ó, fiz uma marcação a nível do ápice, tá? E uma marcação aqui. E agora eu vou traçar o quê? O longo eixo desse incisivo, de acordo com a imagem que vocês estão vendo. Vamos lá, deixa eu botar. Grosso. Então, aqui, ó, eu tracei o longo eixo, até mudei a cor, o longo eixo do incisivo central superior, né? Nós unimos aqueles dois pontos que nós havíamos marcado, então facilita a identificação. Okay? Então, longo eixo do incisivo central superior. Agora, nós vamos para o próximo, nosso 28º. Que corresponde à linha do longo eixo do incisivo central inferior. Okay? Então, a gente vai no mesmo processo, marca onde é o ápice, né, desse incisivo central inferior e marcamos a nível do bordo desse elemento dentário. E aí, nós vamos unir essas linhas. Ok? Mesma forma que nós fizemos, agora nós vamos unir esses dois pontos que nós marcamos.
Pronto, feita a marcação, ó. E, ó, o longo eixo do incisivo inferior. Ok? Então, anotado aí ao lado, o longo eixo do incisivo central superior. O 28º é o longo eixo. A identificação, o tracinho fica em cima, né, do número. Ai, desculpa. Saúde. Incisivo inferior. Vamos para o 29º. Vamos lá. Nós vamos marcar uma linha que é chamada da linha de Holdway, que ele mostra o perfil mole. É uma avaliação em cima do perfil mole do paciente. Né? Se essa linha estiver passando por fora do nariz, dá uma característica de que essa mandíbula, ela tem o paciente tem uma retrusão mandibular. Né? Se essa linha passa muito dentro do nariz, muito evidenciada no nariz, tá? Assim, ela passa assim, então a gente já sabe que tem um crescimento, não é, maior da mandíbula e o crescimento da maxila. Okay? Então, mas aí a gente tem que avaliar cada caso, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui, nós vamos fazer a união, né, do lábio superior com o pogônio mole. Veja que é o PGI, o apóstrofe. Então, vamos lá. Lábio superior e o pogônio mole. Então, vai mostrar como é que vai estar o perfil, né? Também, então, 29º é a linha de Holdway, que é a linha H. Então, aqui, ó. Lábio superior e o perfil, né, no caso, o pogônio mole do paciente. Então, ó, fizemos o traçado. Ok? Linha de Holdway. Pronto. Traçado essa linha de Holdway, né, nós vamos fazer uma revisão, né, sobre todos os pontos que nós traçamos. Então, vamos confirmar. Vão olhando aí no traçado de vocês. O ponto S, que nós traçamos, o ponto N e o ponto A. Né? Depois, em seguida, o ponto B e o ponto D. Aí, agora a gente sobe, onde tem o póreo, tem o condílio e tem o PTM, que foi na gotinha invertida que nós marcamos. Aí vem a órbita, o orbital, depois o básio, que é aquela pontinha, a parte mais posterior e inferior da base do crânio, o básio. Em seguida, vem para frente, espinha nasal anterior, espinha nasal posterior. O pogônio duro, né, porque ele não tem o apóstrofe. No caso, junto do pogônio duro, nós temos o gnátio e temos o M ou o ME, que é o mentoniano. Depois do mentoniano, a gente sobe um pouquinho, vamos para o gônio. E agora a gente vai para os tecidos moles, o lábio superior e o pogônio mole. Então, veja quantos pontos, né, nós marcamos, né, nós conseguimos identificar nessa atividade, ok?
Com relação aos planos que nós traçamos 3 planos. O primeiro plano que nós traçamos foi o plano horizontal de Frankfurt, né, que vai do póreo à órbita. O segundo plano foi o quê? O plano oclusal, que nós utilizamos como referência o bordo, né, incisal do incisivo inferior. E o último plano foi o plano mandibular, né, que está ali na base da mandíbula. Como referência, nós utilizamos os pontos o gônio e o mentoniano, ok? Então, a gente, vê que aqui está aparecendo ME, né? Mas se aparecer só o M, tem o mesmo significado. E agora, nós vamos identificar os nossos ângulos. Nós fizemos esse traçado, e dentro desse traçado, existem todos esses ângulos que estão aí para vocês. O primeiro ângulo que nós vamos identificar é o ângulo formado pelo S da cela, todo mundo olha aí onde é a cela, o ponto N e o ponto A. Quando a gente usa S, N, A, esses 3 pontos dão a formação de um ângulo. E aí eu vou mostrar para vocês. E eu gostaria que vocês anotassem aqui no 30º, para que vocês identifiquem o ângulo SNA. Certo? E esse SNA, ele tem um valor padrão de 82 graus. Porém, no paciente, tanto o paciente pode ter mais de 82, quanto ele pode apresentar com menos de 82 graus. Ok? Então, vamos ver aqui que eu vou mostrar para vocês. SNA. Então, eu vou marcar com essa caneta preta. Vou fazer pontilhado para que vocês identifiquem esse ângulo. Então, o ângulo interno, o SNA está aqui, ó. S, N e A. O A que vocês traçaram aqui, ó. A. Então, a junção do SNA forma esse ângulo. Esse pontilhado vai até o traçado dessa linha aqui, ó, NA. Então, aqui tem a formação de um ângulo, ok? O próximo ângulo é o ângulo SNB. A gente também não traçou? Então, SNB tem outro ângulo. Então, vem aqui, deixa eu ver essa segunda linha aqui, para vocês entenderem. O SNB vem até aqui, ó. O S, o N e o B. O B é esse aqui. Então, a gente vê que até essa linha aqui, ó. Aí, eu fiz esse pontilhadozinho. O SNB. Ok? Então, vocês anotem aí. O 31º é o SNB. Que o valor padrão é 80 graus, como tem aí. Quando a gente vê SNA e o SNB, existe no meio desses dois outro ângulo, que a gente chama de ANB. E a diferença do SNA com o SNB é que dá o ANB. No caso, o SNA deu 82, o SNB deu 80. Então, o ANB vai ser a diferença desses dois. No caso, 2 graus. Aí, eu achei interessante a observação de um aluno que me fez ontem. Ô, professora, e se o SNB der um valor 86 e o SNA for 80, como é que vai ficar esse ANB? Aí, eu disse, ele vai ficar negativo. Né? A diferença vai ser de menos 4 graus. Né? Então, eu digo, muito bem observado. Não é? E muito interessante a pergunta que ele fez, né? Ele já observou lá na frente. Se a mandíbula tiver maior que a maxila, então o resultado vai dar o quê? Vai dar negativo, ok?
O próximo ângulo que nós temos aí foi o SND, é outro ângulo. Então, ele vem aqui, ó, vou marcar para vocês. E esse aqui ele entra e esse aqui não. Então, o 32º, nesse traçado, nós encontramos o quê? O SND. Então, aqui, ó. Cela, naso e o D. Onde vem o D? No centro da sínfise. Não foi isso? Aqui, ó. Então, aqui, nessa parte, ó, daqui para cá, aqui existe um ângulo. Então, a gente usa o quê? O transferidor para fazer essas medidas. Ok? Então, o SND é outro ângulo que nós também encontramos. Vamos para o 33º. Espera aí, o 30º foi o SNA, o 31º é SNB, o 32º é o ANB. O ANB, 2 graus. O 33º é o SND, 76. O 34º, Bruno Batista de Santos. Ele é um pouco inclinado. Você fala o quê? Do SND. Ele vai depender de cada caso, entendeu? De cada paciente. Mas a média dele é de 76 graus. Você fez a medida aí com o transferidor, foi? Faz tempo essa pergunta, era de uma linha. Você fez a medida com o transferidor, foi... Bruno, deixa eu medir mais ou menos para ver quanto é que dá. Deixa eu ver quanto é que vai dar esse SND. Eu estou com o material aqui. Deixa eu ver, ele deu 70. O meu deu 74 graus. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como é que a gente faz essa medida. Eu até perguntei ontem, porque alguns alunos relataram que não tem muito domínio, assim, de fazer essas medidas. O 33 e 34. Ah, certo. Você está perguntando da sequência. O 34, o 31, vamos lá, é o SNB. O 32 é o ANB, certo? Que é a diferença dos dois. O 33 é o SND, tá? E o 34, nós vamos ainda para ele, certo? Eu só vou mostrar aqui para vocês como é que a gente mede com o transferidor. Eu vou tentar dobrar aqui o papel para mostrar para vocês. Vamos lá. Olha, para eu mostrar aqui para vocês. Olha como mede. O 0 fica em cima do N, tá? E aí, a gente começa a fazer a leitura aqui, ó. Aqui, vem. E aqui o meu deu 75 graus, ó. Que é coincidente, a gente vai medir aqui, ó. Tá vendo esses pontilhados? É onde eu tô fazendo as medidas. Deu para entender? Agora, a posição que a gente coloca, a parte central aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É porque, como ele é muito transparente, essa parte central aqui,
do transferidor, ele vai ser coincidente com esse ponto N aqui, ó. Aí, a gente vai fazer a leitura desse ângulo. O ângulo tá aqui, ó, onde eu tô mostrando, onde eu coloquei esses pontinhos, ó. Isso aqui é o ângulo SND, o outro que vai um pouquinho mais é o B e o outro é o A, que é o da primeira linha. Era isso que vocês estavam perguntando. Abra aí o áudio, 34, 33, SND. Hein, pessoal? Ô, professor, esse 32, que é ANB, é para marcar alguma coisa? Não, porque esse ângulo, ele já está aí embutido. Se você voltar o olhar para onde tem o ponto A, do A vai para o N, do N volta para o B. Aí ali tem um ângulo bem estreitinho. Deixa eu ver se dá para eu mostrar para vocês. A, pronto, vai dar. Eu vou pintar aqui com lápis. Aonde é que está esse ângulo no papel, certo? Então, ele vai dar um ângulo pequeno. Vai ser a diferença da maxila para a mandíbula. Ó, como ele é pequenininho. O ANB. Ó, o A, aqui, ó. N, e volta para o B, a linha do B, ó. Tá vendo? As linhas são bem próximas. A e B. Então, A, N, B. Então, é a diferença do SNA com SNB que dá o ANB. Deu para entender? Entendi. Entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para o 34º, que corresponde ao SNGN. Eu vou marcar com esse lápis, que a cor é bem forte, para vocês conseguirem identificar o ângulo. O SNGN, onde é que o ângulo se encontra? Então, se encontra aqui, ó. Tá, ó. Vamos lá. Ó. S, N, tá vendo? E o GN. Ó, o GN é aquele que eu disse, ó, estenda a linha até embaixo, mas na verdade a gente só vem até aqui. Então, esse ângulo aqui é que a gente faz a medida. Entendeu? Esse é o ângulo SNGN. Certo? Estou mostrando assim os ângulos que nós conseguimos com esses pontos que nós marcamos. Veja quantas informações nós obtivemos, né? Então, o 34 é o SNGN. Deixa eu marcar aqui. SNGN, que a média é 67 graus. O 35º é o SNGOME, que é 32. Então, vamos lá. SNGOME. Deixa eu marcar aqui, para vocês verem. Pronto, fiz aqui, ó. Ó, esse outro ângulo que nós conseguimos, cadê? O S, o N, e aqui, ó, o GO, que é do gônio, ME. Então, esse é o ângulo, a junção dessa linha com essa. Só que, como é que a gente vai medir se o papel acabou? Eu não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram no colégio, né?
Eu acho que no ensino fundamental, eu acredito, fundamental 2, vocês usavam, me digam se vocês trabalharam com isso, com os esquadros. Isso aqui, ó. Vocês trabalhavam com esses esquadros. Onde a gente queria, quando a gente tinha um ângulo assim muito aberto, que a gente não conseguia medir, a gente tinha que fazer a transferência desse ângulo, que a gente fazia até um movimento assim, ó, que arrastava um esquadro no outro para achar um ponto e fazer a marcação de um ângulo. Vocês estudaram isso? Me digam aí para eu saber como é que as coisas andam. Isso não, né? Vamos ver se outras pessoas não lembram. Pois é. Pois deixa eu dizer a vocês. A gente, em ortodontia, principalmente quando a gente faz... quando eu dava meu curso de aperfeiçoamento, que eu coordenava também o curso, a gente ensinava aos alunos a fazer essa transferência. Porque, veja, se você pega e diz assim, quantos graus deu esse traçado? Como é que você vai saber? Não é verdade, se o papel acabou. Então, você tem que transferir essa medida para cá e o ângulo vem para cá, ó. Aí a gente encontra o valor aqui, através desse manuseio do transferidor. Aliás, dos esquadros. A gente vai movimentando os esquadros para poder encontrar o ângulo lá em cima, quando a folha de papel já não permite, entendeu? A formação do ângulo. Então, em ortodontia, a gente faz muito isso. Então, esse ângulo SNGOME é um ângulo que precisa que faça esse jogo de esquadros, ok? E aí, tem o SN plano-oclusal, que vocês também traçaram, né? Só que esse SN plano-oclusal, a gente também tinha que fazer o quê? O jogo dos esquadros. Porque a folha de papel acabou, né? E o ângulo continua. Então, a gente vai ter que transferir aquela... Ó, aqui, o ângulo seria esse aqui. Vou mostrar a vocês. Plano oclusal, tá vendo? Então, o ângulo é esse, ó. O SNGN e o plano oclusal. Outro ângulo, ok? E o último é o ângulo interincisivo. Esse dá para a gente fazer as medidas nele, né? Eu vou marcar e vou mostrar para vocês aonde foi que nós encontramos esse ângulo. O nome já diz, né? Entre os incisivos. E aí, nós fazemos essa medida na parte interna. Ó, o ângulo interincisivo, ó. Que a gente marcou. A gente não marcou o incisivo, o longo eixo do incisivo com outro longo eixo. Então, aqui, ó, tem um ângulo. Esse é o ângulo interincisivo. A média dele é de 131 graus. Eu vou ver quantos graus a gente teve nesse. Média de 131 graus. Esse aqui, nós tivemos 131. Cadê? Esse aqui nós tivemos 124. Obtivemos 124. Ok? E aí, pessoal? Não foi legal? Olha como nós construímos, né? Todo esse trabalho. Aí eu gostaria que vocês me mostrassem agora o de vocês.
Abrissem aí, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Tem não. O que nós temos aí é a referência, né, para vocês lerem sobre essas noções de cefalometria, tá? Que tem no livro de Veline, que eu mostrei para vocês, certo? Tem no livro de Veline, que eu mostrei para vocês. E aí vocês podem ir lendo e dando uma olhada no nosso traçado, não é? Nosso traçado cefalométrico, ok? Oi, Maís, aproxima aí. Deixa eu clicar em cima para ver se dá para eu ampliar. Aqui. Vai conseguir. Deixa eu ver se... Não. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, mas aqui. Desabilitar a câmera na... Fixar, destacar. Deixa eu ver se vai conseguir. Pronto, consegui. Aqui. Beleza, Maísa. Muito bem. E aí, Maísa, o que achou da experiência de fazer um traçado cefalométrico? Boa noite, professora. Boa noite. Rapaz, é linha e ponta até umas horas, viu? E olhe que aí tem pouquinho, viu? Meu Deus! Mas não fica bonito? Fica assim, e eu ainda me perdi. O ponto 24, no da senhora, é qual? É a linha NB. Ah, É a linha NB. beleza. Pronto, muito bem. Obrigada, professora. Por nada. Mostra aí quem foi que Professora. fez, para a gente ver. Professora, Oi. existe algum programa que faça isso aí no computador ou tem que ser feito manualmente tudo? Vocês já estão querendo a molezinha. Não, é Existe. porque assim, facilita, né? Facilita. Não, existe. Quando a gente solicita uma documentação ortodôntica, a gente especifica qual é a cefalometria que a gente deseja, né? Então, eu posso solicitar, eu quero que venha a cefalometria USP, né? Então, a USP vem com todos esses pontos, né? Com esses ângulos, com essas linhas, ainda vem mais informações, vem medidas angulares, medidas lineares, né? Então, já vem pronto. Agora, a gente tem que saber interpretar e tem que saber fazer, não é? Por quê? Porque às vezes a gente recebe e vem algumas informações erradas. Então, a gente já bate o olho e diz, isso aqui não está correto, entendeu? Mas, assim, essas análises, elas são feitas, a gente solicita e já vem pronto do Centro de Radiologia. Certo? Agora a gente tem que conhecer, né, esses pontos. A gente tem que conhecer todos. Ok? Entendeu? Mas Porque senão não vai saber interpretar, né? como? Aí não Porque vai senão saber não vai saber interpretar. interpretar. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver aqui quem é que está falando aqui. Ah, estão botando umas imagens. Deixa eu ver aqui, que eu vou ampliar aqui, peraí. Mas vocês gostaram, acharam interessante, né? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo? Eita, ficou massa. Tem hora que aumenta demais. Vocês estão visualizando, pessoal? Bruno, plano de Frankfurter. Beleza, Bruno. SN, respeitou os limites, póreo com a órbita, condílio, básio. Beleza. Os ângulos. Muito bem, Bruno. Vamos ver o próximo. Ariane. Deixa eu aumentar. Joia. Plano horizontal de Frankfurt, plano oclusal, mandibular, Holloway. Muito bem, gostei. Vamos, Rúbia.
Isso. CNPTM. Muito bem. Quem mais colocou aqui? Vocês também estão visualizando em tamanho grande? Deixa eu ver o que é que estão falando aqui. Deixa eu ver aqui a conversa, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, tá? Peraí, que eu tô passando. Eu vi o de Rúbia, não foi, pessoal? Rúbia. Eu não já passei o de Rúbia? Deixa eu ver, Tainara. Cela, Naso, Pório, PTM, metal, mais embaixo, básico, condilho, ponto A, ponto B, joia, MEGN, PG, beleza. Vamos lá, Tainara. Bruno disse que foi muito interessante e aprendemos apenas a superfície em outra cadeira, mas só foi ver um slide. Não entendi, Bruno. Se tu puder abrir o áudio e falar. Deixa eu ver, Elizabeth aqui. SN. Ok. Vamos lá. Sim. Elizabeth gostou da aulinha. Pois bem, pessoal, deixa eu finalizar aqui a gravação. Tá? E é isso. Vocês tiveram uma noção, não é, sobre, né, a parte da cefalometria. E aí, na próxima semana, nós vamos ter o nosso encontro, né, como eu já falei, só reforçando, e aí a importância de vocês levarem o material para fazer a nossa atividade, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá tranquilo? Então, nós vamos terminando por hoje, certo? E na próxima terça-feira, à noite, eu irei conhecer vocês pessoalmente, porque até o momento eu só conheço algumas vozes e as iniciais. Tá certo, pessoal? E, por favor, reforcem junto aos colegas que as atividades, tanto da parte clínica quanto da parte laboratorial, ela só é permitida, né, para os alunos que estão devidamente matriculados, tá bom? Então, pessoal, desejo uma boa noite para vocês. Amanhã. Professora. Oi. Olha, o seu exercício de dobra de fios, quando eu imprimi a folha, ficou exercício 1 e exercício 2 na mesma folha, mas no caso, ele tem que ser separado, tem que ser maior, né? Porque eu acho que ficou pequenininho aqui, os dois em uma folha só. A senhora teria aí um exemplo? Tenho. Eu já imprimi os meus. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, ele fica numa folha única, ó. Ó. Veja, tá vendo? Ele fica numa folha única. Aí eu peço para que vocês... Não, o meu ficou igual, é porque eu achei tão pequenininho que eu pensei que seriam em 2 folhas, mas tá igual também. Tá igual. Pronto, são 2 folhas dessa. Ó, tá vendo? Ok? Aí eu peço que vocês imprimam 2 folhas pra gente, porque vocês precisam fazer 2 folhas dessa de exercício, tá?
Deixa eu ver aqui que algumas pessoas falando. Pronto. Então, pessoal, vamos encerrando. Até a próxima semana, tá? Caso surjam algumas dúvidas, vocês entram em contato com a líder, ela pode me passar as informações, tá bom? Amanhã é feriado, descansem, estudem, descansem, né? Que a gente sabe que não podem acumular matéria que tem assunto, né? Tem muito assunto.